primeira leitura de hoje nos fala outra vez do servo sofredor de Isaías, que bem na verdade é Jesus. É aquele que em primeiro lugar escuta a palavra. A cada manhã se coloca diante de Deus para escutar o que Deus tem para lhe falar. E é justamente por causa desta escuta, da escuta de Deus, que Jesus tem condições de enfrentar e de sofrer tudo o que sofre. Também é porque escuta a palavra que tem o que dizer. É um grande segredo para cada um de nós também este. Se eu quero saber o que dizer, se eu quiser ter alguma coisa para dizer e também se eu quiser encontrar as forças necessárias para enfrentar as problemáticas do dia a dia, é preciso que nós escutemos a palavra. Como vai a nossa escuta da palavra de Deus? É a grande pergunta para o nosso dia. Mas não só, olhando para o Evangelho de hoje, talvez possamos destacar as 4 perguntas que estão presentes neste texto. Durante o texto são feitas 4 perguntas. 2 são as perguntas de Judas e 2 são as perguntas dos outros discípulos. A primeira pergunta é de Judas. O que me dareis se vos entregar Jesus? É a pergunta de Judas para os sumos sacerdotes. O que vocês me dão se eu vos entregar Jesus? É uma pergunta egoísta. Judas quer saber quais os benefícios que terá por Jesus que ele entrega. É interessante, Judas não pensa em ninguém a não ser em si mesmo. A segunda pergunta é dos discípulos. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos estão preocupados com a vontade de Jesus. Eles não pensam em si. Eles querem saber aonde é que eles precisam preparar a Páscoa que Jesus haveria de celebrar com eles. É uma pergunta não interesseira, mas é uma pergunta cheia de generosidade. Eles estão se dispondo a ajudar Jesus. É bem diferente da pergunta de Judas. São 2 perguntas, tem mais 2. Quando Jesus diz: um de vós vai me trair, os discípulos ficam tristes e um por um começaram a perguntar a Jesus. Veja a pergunta: Senhor, será que sou eu? Se todos os discípulos perguntam, será que sou eu? Eles não estavam muito convictos ainda de que não pudessem trair Jesus. Mas a pergunta de todos os discípulos é: Senhor, será que sou eu? No final do texto, Judas, o traidor, também pergunta: Mestre, será que sou eu? A pergunta é quase a mesma, muda apenas uma palavra. Os discípulos perguntam: Senhor, será que sou eu? E Judas: Mestre, será que sou eu? Muda a palavra Senhor e Mestre. Para os discípulos, Jesus é Senhor, Kyrios. É uma palavra muito mais forte e de muito maior significado do que a palavra Mestre. Para Judas, Jesus não passava de um mestre.
aquele que havia convidado alguns discípulos para estar com ele. Para os demais discípulos, Jesus não era só um mestre, era Kyrios, Senhor. Tem algo de divino neste homem que nos chamou para estar com ele. São 4 perguntas. Judas ainda não havia entendido quem era Jesus. E por isso também pergunta qual é a vantagem que vai ter em me entregá-lo. Os discípulos começavam a compreender quem era Jesus. Os demais discípulos, na verdade. Por isso perguntam: Jesus, onde devemos preparar a Páscoa? E, Senhor, por acaso sou eu que vou trair? São perguntas muito mais profundas e muito mais desinteressadas. Meu irmão, minha irmã, que tipo de perguntas eu tenho feito? As perguntas que eu faço manifestam quem eu sou. Eu sou mais Judas, que trai, engana e que não entende direito as coisas ainda? Ou eu sou mais os outros discípulos que começam a ter uma visão mais profunda de quem é Jesus? Que tipo de perguntas eu tenho feito?